Pessoal, nós vamos apresentar um pouco aqui dessa tecnologia da GE, né, que já tem bastante, 15 anos que a gente desenvolveu essa tecnologia de localização de faltas através de ondas viajantes, né, os travel waves, tá? Vou comentar um pouco também da parte de proteção por travel waves, que é um projeto que a gente iniciou dentro aqui do desenvolvimento da GE, mas a gente encontrou algumas limitações técnicas que ainda não permitem a gente lançar no mercado, porque basicamente para proteção a gente tem algumas limitações com relação à parte de travel waves, quando você mede por tensão e a falta ocorre no zero de tensão, tá? Ou próximo zero de tensão, não gera, digamos assim, ondas viajantes de boa qualidade. Temos também problemas com relação a chaveamento sob falta, então é difícil distinguir o cenário para o travel waves, quando é um chaveamento sob falta, você está com a linha desenergizada e você vai fazer a energização e tem uma falta na linha, ou ele identificar apenas uma energização, então isso também tem algumas limitações que a gente ainda não desenvolveu para resolver, então eu vou falar somente sobre localização de falta, que é a tecnologia que a gente tem há muitos anos, tá? Mas também, basicamente, essa tecnologia de localização de faltas por ondas viajantes, ela, a partir do próximo ano, vai estar sendo adicionada aos nossos relés. Então, vocês vão comprar no próximo ano relés que vão ter as proteções de distância, diferencial de linha, e também, se quiserem, adicionar o Travel Waves dentro da proteção, tá? Que é um avanço para que você não tenha um equipamento separado como a gente tem hoje. Muito bem, então nossa agenda hoje, fazendo essa introdução, vamos falar um pouco como é a técnica, né? Até o Anderson já me ajudou ali, mostrando a equação de como se localiza, tá? A solução GE, né, Reason, que nós compramos a empresa Reason lá por volta de 2007, 2008, então a gente adquiriu essa tecnologia através do pessoal da Reason, que desenvolve esse Travelways há muitos anos, tá? Como eu falei, 15 anos, e vamos falar um pouco de aplicação real em campo, né, que é o que interessa para vocês verem como está a tecnologia madura e até hoje está aí em operação. Muito bem, aí vamos contextualizar aqui uma coisa importante, né? Vocês conhecem que qualquer falta na linha, principalmente linhas aéreas que você está ali no campo, 200, 300 quilômetros, né? Você localizar a falta dentro de uma região que tem muita vegetação, que a árvore pode cair, abrir um curto, pode acontecer um isolador, pode acontecer pássaros como o caricaca, que o próprio Anderson falou aqui, que pode, com a excreção, o excremento fazer com que abra curto-circuito, e aí a gente tem um cenário que a gente precisa realmente localizar essa falta, e as equipes de manutenção de linha ir lá e resolver o problema, tá? Quanto mais rápido, mais preciso, mais ajuda a você repor a linha. E isso significa que a empresa está, digamos assim, ela está tendo um ganho, porque se você demora, você tem a parcela variável, que é cobrada por indisponibilidade. Então, essa parcela variável, para vocês terem uma ideia, uma linha de transmissão 230 kV, quando a linha está fora, você perde ali R$ 10.000 por minuto. Então, isso é um valor que é significativo, você passar horas para localizar uma falta. Então, tanto para linhas aéreas, como linhas subterrâneas, como linhas marítimas, cabos marítimos, a localização de falta é super importante para que a empresa possa mandar as equipes e fazer o reparo onde for necessário. Tá? Então, essa é a contextualização, por que a gente está evoluindo nessas tecnologias para localizar a falta. Então, a estrada que a própria Reason começou a pesquisar, mas a partir de 2008 ela fez a patente, né, do nosso método, eu vou explicar um pouco do nosso método que a gente fala para localização de falta, a gente tem uma patente nossa, tá, em termos de algoritmo, e aí a gente adquiriu a empresa e a partir de 2014 houve a aquisição da GE do grupo GE, do grupo Alstom, e nós tornamos uma empresa única, Reason, Alstom e GE. Então, um pedigree aí de 15 anos. Muito bem, então a teoria básica, e aí que antes já mostrou, é muito simples, né? Quando você tem uma falta na linha, uma descarga atmosférica, você gera um transitório eletromagnético e ela caminha, ela viaja na linha de transmissão até chegar no terminal da subestação. E ela, quando bate no terminal da estação, ela tem uma reflexão e ela fica indo e voltando, que foi o gráficozinho que o Anderson mostrou. Então, com isso, a gente precisa ter
duas coisas, basicamente. Primeiro, como fazer a digitalização desses sinais aqui, tá? Para poder verificar como a gente vai calcular essa distância e também determinar o tempo que ela bateu num lado e bateu no outro, tá? Então, isso sempre tem que ter para você fazer essa determinação da falta, tá? Então, a equação, basicamente, que a gente tem é uma equação simples. Na hora que você tem aqui o comprimento da linha, a velocidade da luz, né, porque essas frentes de ondas transitórias são todas na velocidade da luz, né? Tem um fatorzinho aqui, que é um fator que a gente mede durante o comissionamento, tá? E os tempos que ele vai bater num lado ou do outro. Então, com isso aqui, você está determinando uma distância. Isso aqui é velocidade sobre distância, a equação mais simples que a gente viu ali lá na escola. Então, simplesmente a gente está determinando a distância, multiplicando o comprimento mais o tempo. Então, é isso que determina a equação que nós usamos no nosso algoritmo, que é essa solução da GE. Tá? Então, essa parte aqui, inclusive, a gente tem um método específico para a gente fazer essa determinação, que é o método tipo D. Existe a ABCD, tá? Eu estou já resumindo aqui, porque o tempo não me permite explicar todos os métodos, mas o método D, ele significa que eu vou usar não somente quando a frente de onda bate no terminal, como ela reflete. Então, eu uso dois momentos dessa onda que vai fazer esse ida e volta aqui nessa linha de transmissão. Com isso, eu consigo uma precisão melhor, tá? Porque eu uso duas vezes a mesma frente de onda. A outra coisa também que na nossa solução que é interessante é dizer que nós temos um equipamento que é conhecido no mercado nacional há muitos anos, que é o registrador de perturbação 5, que é RP311, que nós chamamos de RP5. Tá? Então, esse equipamento aqui, ele é uma unidade central e ele pode agregar algumas funções, né? Pode agregar as funções de registro de faltas, como a gente sempre tem nas aplicações nossas, também PMU, tá? E especificamente para Travel Waves, usamos esse módulo RA, é uma unidade de aquisição chamada 333. E por que a gente usa um módulo adicional quando alguém quer fazer a localização de falta por RA333? É porque ele tem uma unidade de aquisição de 5 MHz, tá? A explicação de 5 MHz eu vou falar um pouco mais adiante, mas basicamente agora eu posso dizer que ela aumenta a precisão. Quanto maior essa aquisição amostral maior, com mais megahertz, mais você consegue ter uma precisão maior com relação à localização da falta, tá? E a gente vai ver também que, em função desses 5 MHz, a máxima, abaixo de 150 metros, eu consigo ter uma acurácia para qualquer falta. Então, abaixo de 150 metros. A gente já observou nesses últimos 15 anos que a gente tem aí casos de 16 metros, 10 metros, que são realmente 30 metros, então sempre abaixo dos 150 metros, devido a essa taxa aqui de frequência, tá? E usamos o método que eu falei, o método tipo D. Então, isso automaticamente, o operador vai ter uma tela que vai mostrar onde está a falta, para que seja fornecido essas informações para o pessoal de manutenção do campo, tá? E algumas informações podem ir para o SCADA, aqui está Modbus, mas tem outros protocolos hoje para a gente poder enviar para o SCADA. Okay? Então, mostrando os equipamentos, basicamente, outra coisa que eu preciso também, como vocês viram lá, eu preciso dos tempos, né? Então, eu preciso do tempo em que ela vai bater nos terminais. Então, esses tempos TA e TB, através do nosso relógio de sincronismo, que é o chamado RT430. Vocês conhecem já também aí do mercado. Ok? Muito bem, a gente já tem mais de 300 linhas no mundo, né, utilizando esse sistema nosso, que é basicamente o RA333, o RP5311 e o RT430. Aqui só uma fotinha para vocês verem como é que ela a conexão física, né? Então você conecta nos TPs, tá? Faz A, B, C e neutro, tá? Aqui tem as réguas de conexão e isso é a parte, digamos assim, mais simples para a gente fazer a conexão do equipamento com os nossos TPs, tá? É claro que a gente conecta tudo isso também ao RP5 que é onde tem a unidade de processamento, onde é que ele faz a inteligência do equipamento para fazer o cálculo da localização de falta, tá? Que é o DFR, o Digital Fault Record. E você tem outros pontos que você pode agregar também com relação à parte de proteção, o disjuntor, tudo mais. Você pode fazer supervisão para compor o sistema nosso, que é basicamente não só TW como PMU, mas também como registrador de perturbação. Então, é um sistema completo que você pode agregar todas as funções no único equipamento.
Muito bem, então, com relação a por que a GE usa essa taxa de amostragem de 5 MHz? É porque a gente fazendo uma conta de precisão com relação à parte de taxa 5 MHz, a gente multiplica a velocidade da luz por o tempo em relação à distância, a gente vai ver que essa velocidade da luz vezes a distância, a gente vai ter ali uma precisão de mais ou menos 60 metros. E se você quiser incluir também o tempo, você simplesmente multiplica a velocidade da luz também pelo tempo de acurácia do RT430. Então, você dá 15 metros ali. Então, esse 60 mais 15 dá os 75, multiplicado por 2, você teria um máximo de erro até 150 metros para o pessoal das equipes de manutenção encontrar essa falta. Então, essa é a faixa máxima que a gente tem aí observado em todos os casos que a gente aplicou. Muito bem, aqui tem a parte da configuração dos equipamentos, tá? Só para mostrar para vocês que é muito simples configurar os equipamentos, são só 3 passos para poder você fazer a introdução do parâmetro de linha e tudo mais, não é complicado, bem simples mesmo, são softwares gratuitos que a gente fornece junto com o equipamento. Aqui a gente tem um software que é realmente o software que é o cérebro da solução, né? O DR Manager. Então, através do DR Manager, você vai ter uma interface para você não somente calcular, mas como também você visualizar onde está a distância em que ocorreu a falta e para poder você informar para o pessoal de manutenção. Muito bem, então essa é uma parte introdutória, né, que eu queria mostrar para vocês, e aqui seria alguns exemplos de casos reais que a gente tem no mundo aí, tá? Eu fiz aqui 6 casos, tá? Pegando aqui no Brasil e pegando fora do Brasil, então a gente tem linhas aéreas aí de 500 kV, né, que, por exemplo, na linha Serra da Mesa, Samambaia, tá? Linha de 248 km, 500 kV. Tem também esse caso lá no Peru, uma linha de 230 aérea, tá? 223 quilômetros. Tem esse aqui da Índia, que é uma linha de 750 kV, 765, que também é uma linha que teve até um elogio do própria empresa, a PGCIL, mandou uma carta para a gente avisando que a precisão do equipamento, numa falta que ocorreu na linha, foi a 16 metros da precisão em relação ao que tinha sido prometido pela GE. Então, 16 metros realmente é uma precisão fantástica para o equipamento. Os outros 3 casos que eu falo também no Brasil, Miracema Colina, outra linha aérea também. Tem essa linha na Espanha, que é uma linha híbrida, tem a parte aérea e parte subterrânea, e tem os famosos HVDC aqui no Brasil. Então, a gente tem solução aplicada lá na linha HVDC Porto Velho Araraquara, com 2.411 quilômetros, tá? 600 kV VDC. Então, esses são os casos de aplicação reais aqui, e agora eu vou mostrar para vocês o desempenho desse caso, tá? Principalmente foquei mais no Brasil, para que vocês tenham uma ideia, vocês conhecem bem aqui o sistema elétrico brasileiro. Então, pegamos aqui o caso da Samambaia Serra da Mesa, ok? E aqui teve um caso bem interessante. Essa tabela aqui foram 75 faltas apenas em 45 dias, em 2010, causada por problemas de, mesma coisa, os pássaros, curicaca, e por acaso está perto de Brasília, eu achei bem pertinente que os pássaros fizessem excremento aqui para poder ter essa localização de falta. Então, são várias, né? Você vê até que dias seguintes, praticamente, no mesmo ponto, as curicacas faziam os excrementos dele lá, e você tinha a questão da localização de falta, a linha saía de serviço. Mas você tem uma ideia aqui, nessa primeira linha, aqui, ó, o medido pelo equipamento, 206,26 metros, e o que a equipe localizou a 206,64. Um erro aqui de 38 metros, tá? E todos esses nessa faixa abaixo de 1%, tá? Então, isso significa que você tem realmente uma prova, uma maturidade de tecnologia que permite você ter confiança para aplicar aí no sistema elétrico brasileiro, ok? Isso foi Samambaia, tá? Aqui só mostrando de novo a tela como ela é apresentada para o cliente, né? Então, está aqui as distâncias que foram da localização, ok? E qual foi o horário, tá? O registro aqui da falta. Temos outro caso aqui de Miracema Colinas também, só para mostrar para vocês também como é que é apresentado aqui a localização das faltas. Então, isso aqui tem até um adicional aqui, que é um capacitor série, tá? Que realmente ele causa bastante impacto na parte do algoritmo, porque o banco capacitor série você pode ter o bypass do banco, então a linha pode ser
apenas uma linha indutiva, depois uma linha capacitiva, e isso é realmente uma coisa desafiadora para o algoritmo de localização de falta. Mas, no nosso caso, a gente já tem a técnica desenvolvida para ter esse tipo de comportamento sem necessitar de nada mais em relação a banco capacitor série. Aqui Miracema, de novo, né, mostrando aqui a tela. E eu acho que tem, assim, tem a parte da Espanha, né, uma linha híbrida, né, subterrânea. E creio que somente a HVDC. Eu agradeço a